Fala pessoas, dia 29/6, quinta-feira e mais um dia de espera. Provavelmente amanhã é o fim dessa novela. Vamos ver, porque Alexandre de Moraes suspende julgamento de inelegibilidade de Jair Bolsonaro mais uma vez. O ministro Benedito Gonçalves foi o primeiro a votar nesta terça-feira, 27 de junho. Nesta quinta-feira votaram os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. O placar está em 3-1 para tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos a partir das eleições de 2022. Só que faltam os votos aí que realmente tá quase tudo decidido. Raul Araújo vota contra a inelegibilidade de Bolsonaro em julgamento no TSE. Foi o único que votou contra. Teve até uma interrupção, ficou aí, o Moraes gaguejou para falar com ele. Você vê que não ficou muito confortável. Floriano de Azevedo vota a favor da inelegibilidade de Bolsonaro em julgamento no TSE. O André Ramos também vota a favor. Mas TSE tem 3-1 contra Bolsonaro e a maioria por inelegibilidade depende de só mais um voto. E adivinha quem vai votar? Quem é que vota amanhã? Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Só precisa de mais um voto. E tem dois aí, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Provavelmente, né? Só se aconteceu uma reviravolta, parece um pendrive mágico aí. Mas Cássio Nunes Marques talvez vote aí a favor do Bolsonaro, mas não será o suficiente. Aparentemente amanhã vamos ver se termina essa novela. E Bolsonaro diz que a esquerda quer uma eleição sem concorrentes, como sempre foi na história do Brasil. Bolsonaro foi aquele cara que apareceu, o pessoal botou a fé nele, tentou aí fazer o máximo, mas é mídia, um monte de gente contra, tudo que você falava era passação de pano. E os caras, a gente avisou, ó, se vocês derrubarem, não ficarem do lado do Bolsonaro, o PT vai voltar. É a única coisa que vocês podem ter certeza. Avisamos durante muitos anos, mas não aguentaram, né? O pessoal realmente deixou de lado a direita e aí vão voltar nessa novela que será, vamos ver, se fica alternando entre social-democrata e comunista. Eu acho que, sinceramente, né, essa aí é a minha expectativa para o Brasil, né, o menos pior, mas vamos ver, né? Preso por estuprar menina de 12 anos publicava posts contra a PEDO, né? E é assim que funciona esses caras de pau. Eles postam e cometem esse crime absurdo. E olha só as postagens. Tá aqui o Carlos Bolsonaro, né? Falando sobre a milícia digital do bem, do Lula, etc. E olha ele aqui, né? Vamos falar um pouco sobre o PEDO, né? Indicando aí sobre aquele negócio de pintar um clima do Bolsonaro, né? Como se ele fosse o santo e um dos maiores criminosos aí. Sendo que, olha só as fotos dele aqui. O que é que ele apoiava? Mas isso aqui não vai aparecer na mídia, né? Na mídia, se fosse bolsonarista, ia falar que na primeira palavra, bolsonarista comete. Quando é da esquerda, os jornais não citam, né? Porque todas essas imagens aqui que está rolando no Twitter, mas na grande mídia ninguém mostra o que ele apoiava, né? Aí você vai falar, mas não interessa, né, o lado político dele. Pois é, mas dá pra ver que é muito militante. O cara é militante, bandeira, participa, né, ativamente aí das campanhas políticas e é completamente cara de pau, postando coisas contra a PEDO. E o pessoal tá comentando bastante no Twitter. Não adianta esconder, a mídia vai tentar esconder. Veja o momento em que homem suspeito de sequestrar e estuprar menina de 12 anos é preso em Brasília, né? A criança ficou em poder dele por 11 horas. Mulher que teria participado do crime também foi presa, vamos falar. E ele ali, aqui ó, tá chorando. Falou que só estava conversando com ela, chorando na maior cara de pau. Aí fica, né, completamente calmo, manso, pedindo calma. Algemas, tasers e objetos sexuais, os itens apreendidos com PEDO que sequestrou menina. Daniel Moraes Bittar, 42 anos, preso por sequestrar e estuprar menina de 12 anos, armazenava diversos itens sexuais em sua casa. E aqui é esse vídeo, né, não vou deixar, a menina tá dentro dessa mala, tá? Tem imagens dele levando ela. E aí, primeiro ele fez o quê? Ele rendeu ela com a faca, tinha uma mulher no carro esperando, aí usou, né, o cloriforme para dormir, a menina dormir, né, apagar a menina, e aí foram no mato, jogaram o celular dela fora. Você vê que era um esquema, né, porque o apartamento dele estava todo equipado, com câmera, com tudo, para com certeza vender esse conteúdo. E eu falo para vocês terem cuidado
com as suas crianças. Cuidado com as meninas, com os meninos, crianças que vão para a escola, tá? Ter certeza que esse mundo está muito perigoso, que esses caras fazem dinheiro com isso. Em vídeo, durante uma abordagem policial, Daniel afirmou que apenas conversava com a vítima. Nas imagens, o homem aparece quase chorando. Ele confirma que a garota estava em seu apartamento e diz no momento do vídeo que ainda não fez nada com ela. Ainda, né? Questionado pelos policiais, o suspeito chega a pedir calma. A menina estava cheia de hematomas, toda com os braços roxos, tá? Ridículo. Saiba quem é a mulher acusada de ajudar o PDO preso por sequestro e estupro de menina no DF. E ela é tipo digital influencer, né? Postando fotos sensuais. Com certeza ela viu que isso aí era algo que pelo visto dá dinheiro. E com certeza o dinheiro falou mais alto. Então presta atenção. Tem gente aí na internet que paga por esse material. É absurdo. Existe máfia disso. Então tome cuidado com suas crianças. Todo cuidado. Não deixe as crianças sozinhas na rua, tá? Google cancela patrocínio de show de drags após petição de funcionário cristão. Ué, o que aconteceu com a Google? Tá até aqui, ó. A Google né? Do nada aconteceu isso. Será que as Big Techs estão mudando? Será que elas vão mudar no futuro? Não sei, mas sei que elas estão sendo perseguidas. Vamos ver o que acontece no futuro. Em Portugal, Pacheco manda recado a Lira e diz que dificuldade do governo no Congresso inexiste. Mais um contra o Lira e você vê que o Senado não tem muito mais jeito, né? E pode fazer o que quiser, mas pelo visto a esquerda está fluindo, porque ó, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Gosto de democracia porque a democracia me fez chegar à presidência pela terceira vez, diz Lula sobre a Venezuela, né? Muitas vezes, a democracia que esses caras querem, que democracia maravilhosa que tem na Venezuela, né? Com certeza Maduro deve ser um presidente incrível, né? Não é um ditador. Venezuela deve estar muito bem. Ele não é esses negócios aí de está sendo perseguido, narcoterrorismo, essas coisas. Deve ser narrativa, como diz o Lula. Esse aí é o presidente do Brasil, cara. Presidente do Brasil. Esse é o nível. Será que o Brasil merece? Me responde, o Brasil merece isso? Né? Lula diz ter falado com Maduro sobre dívida da Venezuela com o Brasil. Ele vai acertar. Está dizendo que todo mundo vai acertar. O mandatário acrescenta ainda: Cuba vai acertar sua dívida e todos vão acertar, porque todos são bons pagadores e nunca deveram ao Brasil. Né? Nunca deveram, imagina, não deveram. Recentemente, Lula se encontrou com o líder cubano Miguel Díaz-Canel em Paris, na França, e falou que com certeza vão pagar, mas vão pagar como? É com charutos? Né? Brasil vai sustentar todos esses países. Brasil merece isso? Me responda, né? No Foro de São Paulo, Lula diz que tem orgulho de ser chamado de comunista. Discurso do petista foi marcado por ataques contra a direita e falou: não, o pessoal não chama a gente de comunista e socialista, acha que a gente fica ofendido. Não, a gente gosta. É isso que ele fala. Porque tá totalmente descarado. Essa tranquilidade que me assusta. Porque eles não têm mais intenção de esconder nada. E sabe o que é engraçado? Por exemplo, Paola Carosella falava o fantasma do comunismo que nunca existiu. O Lula governou o Brasil por 8 anos, a Dilma mais 6. Em 14 anos de governo do PT, o Brasil nunca virou comunista. O comunismo é uma desculpa de quem tem ódio de pobre e não quer ver o zelador no aeroporto. Será mesmo? 90 mil curtidas. O brasileiro curte ainda essa pessoa, né, que fala isso. 8 anos, né, de Lula, Dilma mais 6. Mas não, eles não estão aí aparelhando o sistema. Voltou! O cara Lula volta à presidência, mas não, no comunismo não existe. Né? Não existe aí. Com certeza o Bolsonaro conseguiu 2 mandatos. Os caras estão quanto tempo no poder? Mas enfim, adianta discutir. Se a gente fala que o PT ia voltar, a gente fala que deveria ter uma direita unida no Brasil, o pessoal gosta de ficar brincando, dar ouvidos a paspalhos da internet que ficam gritando, apontando o dedo para a câmera e falando que são passadores de pano. É isso que eles conseguem. Espero que eles consigam alguma coisa. Porque se o comunismo realmente cair em cima do Brasil, todos, não só eu, mas todos esses também, vão se ferrar. STF torna Ottoni de Paula, ex-líder do governo Bolsonaro, réu por difamação contra Moraes, né? Então não pode falar mais nada. Ottoni, inclusive, que nos últimos tempos, né, estava muito insatisfeito com Bolsonaro, né? Falou que não tinha mais chance nenhuma, falou certas verdades, tá? Para ser sincero. Porém, descontente demais. Só que esses casos aí dele foi do passado, quando ainda imaginava, a direita imaginava que teria um futuro além desse primeiro mandato. Então, ficaram muito corajosos e, infelizmente, tudo ruiu.
por diversos motivos, né? Com certeza, há uma inocência muito grande da direita em vários aspectos, e agora estão sendo todos perseguidos. Mas olha nos Estados Unidos a diferença, que inveja. Suprema Corte dos Estados Unidos veta o uso de raça como critério de admissão em universidades. Decisão considerada ilegal o uso de ações afirmativas para incentivar minorias no ensino superior. Pautas de esquerda lá não estão passando porque a Suprema Corte americana é conservadora. Biden diz que o Supremo dos Estados Unidos não é uma corte normal, após cotas em universidades serem proibidas. Tribunal tem maioria conservadora, com indicados pelo ex-presidente Donald Trump, né? E aí você vê que lá tem equilíbrio. Por mais que tenha o Biden que fala isso aqui, ó, Joe Biden comete uma gafe, né? Nova gafe, e diz que Putin está claramente perdendo a guerra no Iraque. Olha os caras que ele tem, né? Que os americanos têm como presidente, só que né, eles têm a Suprema Corte conservadora. Aqui no Brasil a gente não tem nada. É a Suprema Corte esquerdista, é o Executivo esquerdista, é o Judiciário, né? A questão do Legislativo esquerdista, o Senado esquerdista, e aí o que sobra pra gente, né? Só aí queda, morra abaixo. Médicos usam ChatGPT para dar más notícias a pacientes e familiares com mais empatia e compaixão, né? Porque eles não estão conseguindo. E pior que eu já passei por problemas aí ano passado, fui falar com o ChatGPT para ver se eu resolvi algumas coisas da minha vida. E quando eu falei dos meus problemas, né, para ver se ele fala alguma coisa, a primeira coisa que ele disse foi assim, né? Eu sinto muito pelo que você está passando, né? Todo humano, eu até estranhei, ao invés de responder seco aí o que eu estava perguntando, ele foi primeiro pacientemente, né, se preocupando com o meu estado emocional. Então o ChatGPT está sendo usado por muitos profissionais, até em questões que deveria ter aí uma emoção humana, onde não tem emoção humana, o ChatGPT está substituindo. O que pode ser da humanidade, né? Executiva russa de 28 anos é nova magnata morta em circunstância misteriosa, né? Falando aqui que a Rússia, como alguns canais, tem até membro do canal aqui que fala pra mim, não, assista o canal desses caras que são muito bons, né? Eles falam pra mim. O cara virou e falou assim uma vez, Rússia é o lugar mais seguro para se viver, né? Uma semana antes da Rússia invadir a Ucrânia e virar todo esse inferno, né? São os especialistas que existem por aí no YouTube, né? Mas você viu a lista aqui, ó, né? Em dezembro de 2022, Pavel Antov, de 65, um dos deputados mais ricos da Duma Rússia, né, parlamento do país, morreu na Índia após cair da janela de um hotel em que estava hospedado. Ele tinha uma fortuna estimada de 150 milhões, 727 milhões de reais. Aí tem uma outra lista, outras pessoas. Na Rússia morre todo mundo. Então, Rússia deve ser segura para quem? Com certeza para magnatas não é. Né? E nem para a população, porque é guerra. Você pode estar muito bem tranquilo lá que você foi chamado para ir pro front, né? E tem alguns vídeos que eu postei lá no Twitter, é bem pesado, você vê que a guerra não é brincadeira, tá? Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Lembrando, né? Temos o link da Amazon, faça compras e ajude o canal dessa forma, tá? Se você quiser ajudar mais ainda, tem o Pix, porque o canal não tem propagandas. E a gente fica aqui praticamente todos os dias nos atualizando, tá certo? Muito obrigado pela sua visita e a gente se fala em breve. Até mais.